Sejam bem-vindos ao Quebrávelcast, um espaço criado para conversar com empresários que querem sair do amadorismo. Sabe, o famoso empresário que quer construir uma empresa forte? Esse podcast é para você. Aqui é papo reto. Aqui a gente vai falar de gestão profissional. Aqui a gente fala de gestão real, sabe? Gestão que constrói empresas de verdade. Você me acompanhando, eu vou te mostrar que é possível você criar uma empresa sólida, uma empresa à prova de crise. E no episódio de hoje eu quero conversar com você sobre um erro silencioso que está matando muitas empresas. Aquele erro que faz muita gente trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos. E sabe qual é o mais curioso? É que esse erro não aparece na sua contabilidade. Olha que louco isso. Ele aparece nas suas rotinas diárias. Ele aparece no seu cansaço. Sabe, de repente você está passando por esse momento hoje, aquela sensação de que você trabalha o tempo todo, mas parece que nunca chega no lugar. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou o Wellington Araújo, nascido lá em Duque de Caxias, já ouviu falar? Terra maravilhosa? E eu nasci numa cidade muito simples, família mais simples ainda, filho da Dona Chica. Pensa no ser humano incrível, ô, saudade da minha mãezinha. E do seu Hélio, um ser humano também maravilhoso. Sabe aquele cara com a cara dura, mas com o coração mole? Esse é meu papai e minha mamãe. Eu aprendi desde cedo um pouco sobre trabalho e responsabilidade. Eu comecei lá, aos meus 14 anos eu já comecei a trabalhar, porque eu entendi que era importante eu ter o meu dinheirinho. E dentro da minha jornada, eu comecei no escritório contábil, né? Então comecei trabalhando com arquivos, trabalhando na rua, fazendo um pouco de departamento fiscal, contábil, legalização. E o que eu acompanhei nessa jornada? Que o empresário, ele está o tempo todo mergulhado na sua operação. Mergulhado na sua operação. E quanto mais você, quanto mais você está mergulhado, mais você está resolvendo aquelas pequenas coisas, mais você se sente importante. Sabe, você sente um grande resolvedor de problema. Mas, na verdade, você ser um grande resolvedor de problema, na maioria das vezes, pode ser o que está te sabotando. Acontece uma coisa muito curiosa nas empresas. Sabe, aquele colaborador, aquele funcionário que resolve tudo, ele acaba virando o centro da empresa. E, às vezes, é o seu caso. Não sei se isso está acontecendo com você hoje. Às vezes, parece até um elogio. Mas, na verdade, quem resolve tudo acaba não resolvendo nada. Você está o tempo todo, sabe, naquela mesmice. Aquele ciclo vicioso de resolve, aí um pede ajuda que você vai lá resolver, o outro pede ajuda lá, você vai resolver, e parece que tá indo tudo bem, mas quando você para olhar o seu resultado, você não está avançando. Sabe, o tempo tá passando e você parece que tá andando de lado o tempo todo. E o tempo cobra caro. Eu comecei a fazer uma pergunta: tem alguma coisa errada comigo? Porque eu me esforço tanto, me dedico demais. Sabe, muitas horas de trabalho, nunca faltou esforço, mas me faltava uma coisa que mudou completamente o jogo para mim. E faltava um método. Quando eu descobri que eu podia ter um método para colocar dentro do meu negócio, foi ali que, acendeu uma luz. Comecei a perceber uma verdade que muitos empresários ainda não perceberam. Isso me frustra muito. Por isso que eu tô aqui. Eu quero te mostrar que existe um caminho. O método constrói o crescimento do seu negócio. Eu tenho certeza que o seu sonho vai crescer, assim como o meu sempre foi. Só que esse erro de você não ter o método, ele custa muito caro. E aqui está o erro silencioso que trava milhares de empresas. Você não tem o método. No começo funciona, porque a tua empresa é pequena. Então você consegue gerenciar tudo. O dono resolve tudo, ele consegue trabalhar em diversos setores. Time pequeno, time enxuto, as decisões são rápidas, só que a empresa começa a crescer. E aquilo que antes era ajustável, começa a virar problema. Porque o improviso, ele não escala. O improviso resolve o dia, mas não constrói um futuro. Você não consegue deixar um legado no improviso. Essa é a grande verdade. A empresa que cresce no improviso, ela cresce sem direção. Sabe, o negócio que cresce sem direção, ele quebra. Ele quebra, é doloroso. E ele não quebra quando ele está pequeno, não. Ele quebra quando ele está grande, com uma estrutura pesada, com equipe grande, custos altos e decisões desorganizadas. É nesse momento que a empresa quebra. E agora vem um bloco muito legal que eu quero entrar aqui numa parte muito importante do nosso podcast. Eu gosto de chamar a atenção para esse momento.
É um momento de perguntas e respostas. As perguntas que muita gente evita responder, na maioria das vezes você não se sente confortável para compartilhar isso com ninguém. E a primeira delas é a seguinte: trabalhar muito é virtude ou virou uma desculpa para você continuar desorganizado? Fala para mim. Eu vejo que tem muito empresário que bate no peito e fala: eu trabalho demais. No final do dia, isso é desorganização. Uma coisa é trabalhar duro para construir, outra coisa é viver apagando incêndio. Porque, sabe, nunca parou para construir um método, nunca parou para ser estratégico dentro do seu negócio. O empresário não foi chamado para sofrer eternamente, não é isso. Ele foi chamado para liderar. E liderar significa organizar o jogo, sabe? Você precisa tomar as rédeas da sua empresa. Outro ponto, segundo ponto: o mercado trava a empresa ou o dono vira gargalo? Você já fez essa pergunta? Será que o mercado está te travando ou você que é o gargalo? E é muito comum ouvir empresários dizendo que o mercado está difícil, sabe? O governo está atrapalhando, o concorrente está jogando sujo, ele é agressivo. Hoje mesmo tive um bate-papo com um cliente que ele falou sobre isso. E sim, o mercado tem muitos desafios. Muitas vezes o problema não está fora, o problema está dentro. É a sua centralização, sabe? A falta de delegação. Você está tomando decisão emocional. Você tem controle excessivo. E tem empresa que está travando por falta de oportunidade. Essa já estava pela limitação do próprio líder. O próprio dono ali acaba limitando a empresa. Isso é imperceptível, mais um erro invisível. Outro erro, aquela perguntinha, né? Quem fatura e não lucra, é empresário ou refém da operação? Já deve ter perguntado, né? Será que você é refém da operação? Tem muita empresa vendendo bem, sabe? O cara tá faturando legal, emite nota, movimenta dinheiro, mas quando chega no final do mês, não sobra nada. E eu gosto de falar algo que às vezes incomoda muitos empresários. O faturamento sem lucro é apenas ilusão operacional. Tem empresário comemorando venda, turma, e chorando no caixa. Sabe, a empresa saudável, ela está gerando lucro. É isso que você tem que olhar. Tem que ter previsibilidade, tem que ter controle. Senão você só está movimentando. Você está, sabe, está trocando grana. O sistema pesado para continuar cansado. Não dá para você continuar na mesmice. E outra pergunta número 4. Delegar é perder controle ou é a única forma de crescer? Essa é clássica demais. Tem empresário que fala o seguinte, ó: se eu soltar, ninguém faz direito. Sabe, se eu der pro meu time, ele não faz direito. Ele acha que ele é o super-homem. Só ele pode. Mas delegar não é perder controle. Delegar sem processo, sim. Mas quando você tem um processo bem estruturado, quando existem indicadores, quando você tem acompanhamento, você tem rituais, delegar devolve o controle, te dá liberdade. E quem não aprende a delegar, vira escravo da própria empresa. Às vezes você está enjaulado no seu próprio negócio e você nem percebe. Isso é muito comum. Outra coisa, a tecnologia assusta porque é cara ou porque expõe a sua bagunça? A tecnologia está aí, não dá mais para você abrir mão disso. E muitas vezes o medo não é da tecnologia, é da verdade que ela revela. Quando você coloca a tecnologia dentro da sua empresa, você coloca um sistema com indicadores, com método, a bagunça aparece. E empresário que prefere continuar no improviso, porque o improviso esconde a desorganização. Sabe aquela famosa varrida para baixo do tapete? É muito comum, mas cara, isso é frustrante, não dá para manter assim. Outro ponto, a empresa ela quebra por falta de mercado ou por excesso de improviso? Eu vejo muitas empresas, turma, quebrando. Não é por falta de mercado. Ela quebra por falta de método. Sabe, ela cresceu sem estrutura alguma. E foi decidindo o tempo todo no feeling. Porque no feeling, no início, vai dar certo. Você tá com aquele gás, aquele tesão de fazer acontecer. Só que o improviso, ele custa caro. Você pode até fazer no improviso até um tempo, mas depois você não sobrevive. Não sustenta o crescimento. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria o seguinte. Qualquer empresário, seria muito simples mesmo, você parar de tentar resolver tudo com esforço,
Porque o esforço, ele até constrói no começo. No começo vai dar certo. Só que você quer deixar um legado, você precisa de um método. Porque o método é o que vai garantir o crescimento do seu negócio. A empresa ela não cresce porque o dono trabalha mais ou trabalha menos. A empresa cresce quando o dono, de fato, ele assume a rédea do seu negócio. Ele aprende a gerir. Ele tem indicadores, sabe? Ele começa a entender os seus números, ele sai do escuro. E tem 3 coisas que mudam uma empresa. Primeira de todas, clareza dos números. Você não pode abrir mão de ter os números, a gestão dos números na palma da mão, sabe? A tecnologia está aí, então você precisa, num clique, você precisa ter informação na palma da mão. Não dá para você fazer muita venda e não gerar lucro. Turma, tua empresa nasceu para dar lucro, sabe? Para gerar emprego. E a empresa sem número, ela está tomando decisão emocional. E decisão emocional, desculpa te falar a verdade, ela destrói o negócio, ela quebra a empresa. Segunda dica, processos. Tudo acontece várias vezes. E tudo acontece várias vezes, mas você ainda não tem um processo. Você faz a mesma coisa todos os dias, mas você não catalogou, sabe? Sua venda, seu atendimento, seu financeiro, a sua entrega. E a empresa sem processo depende da memória do dono. E fala sério, né? A memória pode falhar. E o terceiro, você precisa ter uma rotina de gestão. Uma empresa saudável, ela tem cadência. Sabe? Reunião de indicadores, meta de acompanhamento. Gestão não é um evento, gestão é disciplina. E disciplina, turma, como já diria um grande filósofo nosso, disciplina é liberdade. Reflexão final. Eu gosto de repetir 2 frases aqui que fazem muito sentido para mim. A primeira de todas, o ambiente muda o jogo. E a segunda, decisão muda destino. Se você quer continuar no ambiente de improviso, tá tudo bem. Você vai continuar tomando as mesmas decisões, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Mas se você decidir trazer isso para o método, para dentro da empresa, o destino do seu negócio, ele vai mudar. Eu posso te afirmar, turma. Com certeza vai mudar completamente. Então deixa uma pergunta aqui para você. Uma reflexão do dia é o seguinte: a sua empresa hoje, ela está crescendo com método ou será que você está crescendo no improviso? Fica essa reflexão, porque é isso que vai definir o futuro do seu negócio. O negócio que cresce no improviso, a verdade é o seguinte, ele vai quebrar. Uma hora ele vai quebrar. Não tem como você viver do improviso. Empresas fortes não dependem de sorte. Elas dependem de estrutura. E estrutura se constrói com método, com gestão. Você precisa ter indicadores. E se esse episódio fez sentido para você, eu quero já te fazer um convite para você estar semana que vem aqui comigo. E o melhor, se fez sentido de fato para você, compartilha com um amigo empresário que precisa ouvir essa mensagem. E te vejo aqui na semana que vem, nosso próximo episódio do Inquebrável Cast. Até a próxima, turma. Valeu!